Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Olá, galera! E aí, tudo bom com vocês? Olá, Dani. Oi, pessoas! Estamos começando mais um programa Delírios Astrológicos. Estamos aqui, eu, Gilvan, né? Um geminiano, paranaense. Estamos também com a Andrelli, nossa gaúcha, nossa geminiana, leonina. Também estamos com a Dani, a Daniela, a nossa paulistana baiana. A libriana mais virginiana desse Nossa, podcast. não fala, eu tô falando agora, matematicamente eu sou de Libra, mas astrologicamente é Virgem. E o nosso carioca, que não é tão carioca assim, porque é de Petrópolis. E eu Marcos, né, o nosso sagitariano mais escorpiano também. Não é peixinho? Ele não é peixinho, não? Peixinho. Peixinho, eu amo peixinho. É mesmo, Eu amo também. peixinho. Então, gente, esse projeto de fazer um podcast do Delírios Astrológicos surgiu de a gente não conseguir encontrar coisas assim, uma conversa bem humorada, que falasse sobre astrologia de uma forma leve, que ensinasse um pouquinho das coisas relativas à astrologia, mas com bom humor, com uma conversa como se a gente estivesse numa mesa de bar entre amigos. Esse é o sentimento, mesmo um estando em cada estado. É como se a gente estivesse sentado, tomando um chá, tomando uma cerveja, cada um com a sua bebida, trocando uma ideia. Eu prefiro suco de abacaxi. É basicamente o nosso propósito, né? Porque a gente se reúne tanto. Vocês estão aqui. Exatamente. A gente já tinha essas conversas, né? Através de áudio, através de grupo de WhatsApp, de grupo de Facebook. E por que não Por fazer que não compartilhar isso com a humanidade? É sempre tão Isso. interessante os assuntos. A gente decidiu compartilhar com todo mundo, né? Até porque vai do profundo ao besta, mas sempre tem algum conteúdo interessante. A gente É sempre o aprende útil muito. ao fútil e inútil. E talvez as pessoas aproveitem junto, aprendam junto. Isso aí. Exatamente. Gente, aí nesse episódio, então, a ideia da gente é falar um pouquinho da nossa paixão pela astrologia, porque que nós achamos que a astrologia virou, de fato, assim, um tema de roda de bar, ou se não virou ainda, né? E o porquê está virando. E de onde surgiu todo esse interesse, como já as redes sociais se ajudaram ou não a disseminar isso tudo, e como atrapalhou também o entendimento disso, né? Tudo preferencialmente, né, regado a boas risadas, conhecimentos e reflexões astrológicas. Isso aí. Bora refletir, meu povo. Bora Dá risada refletir. também, porque não dá pra ser muito, né? Nem 8, nem 80. A falou é cheia de oposições. E nessa a gente acabou conversando com alguns amigos e perguntando, né, pra eles, tipo, você acha que astrologia virou assunto de mesa de bar? Virou assunto popular, né? Então eu tive vários amigos e a gente conversou também já com outros amigos, né? E vários deles falaram que às vezes, tipo, tem muito no Tinder que, né? Tal pessoa para escolher pretendente, ou às vezes quem não acredita mesmo. Às vezes quem não acredita também comenta, por exemplo, de ver muito nas redes sociais compartilhado, porque eu sou de tal signo, porque eu sou de tal signo. Até mesmo canais de YouTube estão virando virais, né, com esse assunto. Também virou meio que muleta também, né? A pessoa fala, eu acho assim porque eu sou de Áries, eu acho assim porque eu sou de Touro, eu sou, entendeu? Virou muleta, é forma de você, né? Sim, bem isso. Inclusive, faço muito. Né? Nem fala. Fazemos. A graça é essa.
Hoje, conversando com um colega de curso nosso, ele falando, eu noto que as pessoas se interessam mais por astrologia. Vocês concordam? O que vocês acham? Está se tornando mais popular mesmo? Ou é só a gente que influencia os nossos amigos, as pessoas à nossa volta a falar e elas acabam... E aí surgiu aquela discussão, assim, né? Um comentou, não, acho que realmente é a nossa bolha. Outro comentário que sim, que realmente em todos os lugares elas veem pessoas comentarem mais. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que assim, na minha roda de amigos, assim, eu não sou muito de influenciar eles e tudo mais, até eu vejo muitas pessoas compartilhando comigo, mas eu não compartilho tanto assim, então eu percebo que o interesse vem de outras pessoas mesmo, né? Tem aumentado assim, aos poucos, né? Pelo menos na minha roda de amigos, né, de vocês. Na minha roda foi eu que coloquei, total. Eu praticamente obriguei. Se você tá no meu meio, você tem que saber disso. Entendeu? É isso e esse aqui acabou. Quer aprender? Bora sentar aqui. Tá de cima, entendeu? E você assim uma foi. Lidiana tão violenta. Eu sou. Eu sou muito. Mas eu concordo que acho que a gente acaba também influenciando um pouquinho a nossa bolha, assim, sem dúvida. A gente começa a trazer e falar disso, e não necessariamente as pessoas no dia a dia que não estão estudando isso ou aprofundadas nisso, vão falar nisso no dia a dia. E a gente, por estar estudando e querer entender um pouco mais, a gente acaba jogando o assunto. As pessoas começam a se interessar mais. Eu acho que rola também um pouco isso. Mas também vejo, por outro lado, a disseminação pela internet, sem dúvida. Eu acredito que uma coisa leva a outra e a outra leva a uma, né? Quando eu me interesso e multiplico isso na minha bolha, outras pessoas se interessam e a coisa vai se disseminando de uma forma muito rápida. Você acaba virando ponto de referência também, às vezes. Hoje mesmo eu vi no trabalho, tinha uma menina que chegou no pé de uma amiga minha lá, essa aqui que é a minha amiga da astrologia. Falou bem assim comigo, essa aqui, ó. Pergunta pra ela as coisas. A gente acaba virando ponto de consultor, né? Consultor dos amigos e tudo mais. Exatamente. Mas se a astrologia, então, é um assunto popular nos dias de hoje, né? Por quê? Né? De onde que ela veio? Não. E aí, Dani, conta a história pra gente. Eu tava pesquisando sobre, né? Porque curiosa crônica que sou. Tava pesquisando sobre e eu vi que a astrologia e a astronomia sempre foram de mãos dadas. Elas eram praticamente a mesma coisa. Sempre foi. Ptolomeu, todos os reis tinham astrólogos pra, predestinar as coisas pra eles, fazer o estudo. Sempre foi uma coisa de burguês, né? Nunca foi do geral. Vários filósofos gregos. Nunca foi aberta à população. Né? Inúmero. Galileu Galilei. O próprio Leonardo da Vinci também estudava várias coisas relacionadas a várias ciências. Que hoje são ciências separadas, eles estudavam como um todo, era toda uma coisa só, medicina, astronomia, alquimia e todas as ias que existiam naquele tempo, era uma coisa só. Daí, sequência assim, quando foi inventando tecnologias, aí veio a invenção da ciência e descobertas, e eles inventaram um método assim, que se eu pudesse provar com a ciência, era real. Se não fosse possível, não. A astronomia, os astros, os movimentos deles no céu eram prováveis. Ótimo, beleza. A astrologia não, porque a astrologia era vista como o céu influencia os eventos e as pessoas na Terra, entendeu? Então, como não se pôde provar isso, a astrologia e a astronomia se dividiram e, foi assunto morto por muito tempo, muitos séculos. Aí, quando em meados de 1930, por aí, década de 30, com o nascimento da princesa Margaret, que é irmã da rainha Elizabeth, da Inglaterra. Eu conheço ela do The Crown. Nossa, aquele série era incrível. Exatamente, adoro The Crown. Da série, né? Exatamente. Daí, teve uma astróloga que fez no jornal, um mapa astrológico dela, entendeu? E ela foi falando que ela ia ser rebelde, que ela ia não sei o quê, que ia ter um acontecimento muito importante na vida dela quando ela tivesse 7 anos de idade, que nesse caso foi a coroação do pai dela, que até então ele não era o direto da coroa, ele era o segundo imediato, a coroa era do tio dela. E aí, nossa, todo mundo viu aquilo ali e queria, aí a astrologia virou sessão no jornal, coluna de jornal, só que aí ela não quis focar em astrologia mundial, sabe? Ela quis focar para dia a dia. Foi quando ela começou a fazer essa coisa por solar.
a pouco virou horóscopo, e foi se dissipando, todo jornal que se precisasse tinha que ter uma coluna de astrologia. Todas essas informações que eu citei, por exemplo, tá num documentário da Netflix, que é muito bom, inclusive, chama Explicando. 20 minutinhos, gente, facinho de assistir, 20 minutinhos. E eles explicam bem essa coisa, é um apanhado bem resumido e muito interessante. Eles falam no início da astrologia, falam desse caso da princesa Margaret, inclusive, fala a forma que a gente vê a astrologia hoje em dia, como ela se popularizou e tal. É bem legal, o nome do seriado é Explicando. É um seriado com vários mini documentários e a astrologia é um deles. Se eu não me engano, acho que é o 7º ou 8º, não tenho certeza agora, na primeira temporada. Vale muito a pena. Temos que assistir. Sim, por favor. Com certeza. E se popularizou essa coisa do horóscopo, né? De a gente acreditar que... E ler e buscar, assim, aí a gente lê lá no horóscopo, dia propício para encontrar o amor da sua vida. Sim, mas é uma coisa que é mais ocidental, né? A gente Isso até comentou que é mais ocidental, porque no Oriente... como que é mesmo, Andrelli, que você falou? Em vários lugares, né, a astrologia é muito mais preditiva, né? Eu já vi bastante coisa sobre a Índia, até porque é um lugar que eu tenho bastante interesse, já fiz amizades com pessoas de lá através da internet. Então eu vejo assim que eles usam de uma maneira muito assim, para saber a sorte deles, para saber se um negócio vai dar certo, para saber se um relacionamento vai dar certo, esse tipo de coisa, para saber se eles vão ter saúde, esse tipo de coisa. Então, os astrólogos são tidos como videntes. Eles não são só essa coisa como a gente tem no Ocidente de usar a astrologia tropical para se autoconhecer, para saber o momento de vida que a gente está passando. Eles têm uma coisa muito mais certeira. Vai acontecer isso na sua vida. Então, alguns até aqui têm algumas críticas a isso. Não é bem isso, porque às vezes eu tenho isso pra mim, que tipo, a astrologia não chega tanto a ser tão preditiva, embora, por exemplo, a astrologia eu vejo e percebo agora, depois que a gente começou a estudar, né, que eu comecei a estudar, dos trânsitos no mapa astral da própria pessoa. Então, tipo, os trânsitos que eu passei, né, então seria um horóscopo pessoal, né, digamos assim. Então, quando Saturno cai sobre o meu Sol, ou quando o retorno de Saturno, né, o tão temido retorno de Saturno, né, então a gente percebe isso, que isso corrói as pessoas, né, até mesmo quando tem um trânsito de Marte, que atualmente ele tá onde? Ele tá em Áries ainda? Eu não lembro. Ele não vai pra Capricórnio? Vai ter a conjunção lá e tal? Ele tá em Capricórnio, mas ele... lembrei. Eu falei Áries por quê? Porque ele tá pegando o final de Áries, na verdade. Então quem nasceu no final de Áries... uma quadratura. Tá sentindo Marte ali, tá ficando raivoso nesses dias, estressado. Então eu percebo isso, porque tem gente que tá falando pra mim, nossa, estou estressado, eu não sou assim, sou tão calminho. E daí eu percebo isso, tipo, tem essas influências do nosso dia a dia, né? E também tem as influências de pessoa com pessoa, né? Que são as sinastrias. Hoje mesmo eu tava estudando a sinastria da minha mãe. Eu não sei se vocês viram, eu até postei. Eu não vi nada no grupo hoje, me julgo. Também não consegui acompanhar. Tô te julgando. Não vi, sério. Eu tenho que ler tudo pra poder sair apagando, eu faço isso. Daí hoje eu fiz um estudo de sinastria meu e da minha mãe, e daí eu percebi, tipo, o Saturno dela cai em cima do meu Sol, sabe? Tipo, olha o grau, né? De controle, mas também de ensinamento que ela pode me trazer também. Tem tudo isso, né? E daí eu fiz todos os aspectos também e tal. Então tem, tipo, um mapa astral meu com o mapa astral da minha mãe, que vira um mapa composto. Então isso, tipo, impacta. Eu percebo esse impacto na vida comum, sabe? Como um todo. Com o meu ex, com amigos e afins, né? Essa questão que tu comentou sobre as pessoas estarem estressadas com Marte. Eu notei essa semana que muitas pessoas me disseram, não tô dormindo bem, eu não consegui pegar no sono, eu me revirei a noite inteira. E a gente tá falando em 10 de março,
E está hoje. acontecendo agora a maior ativação, realmente, Marte se aproximando dos planetas que estão fazendo a grande conjunção. Vocês jogarem aí no Google, nunca ouviram falar de grande conjunção. Joga no Google, gente. Vocês vão saber do que eu tô falando. O que está acontecendo, né? As pessoas estão sentindo essa grande onda de energia que está chamando elas a fazerem alguma coisa, a resolverem algum problema, a sair de padrões, de paradigmas que elas estavam presas, e isso está gerando uma tensão geral nas pessoas, né? Temos Urano conjunto a Vênus também, que potencializa esse efeito. Então, a lua cheia também potencializando esse efeito. Então, está sendo bem um período que as pessoas estão tensas, as pessoas estão precisando agir nas coisas que elas estão querendo agir há muito tempo e não estão conseguindo. Eu não acredito em energia ruim, eu não acredito em energia que faça a gente fazer alguma coisa ou ter alguma situação ruim, né? Como o Gilvan estava falando, né? Aquelas coisas fatídicas, assim, vai acontecer algo ruim na tua vida. Eu acho que a energia, a gente tem que, sabendo que ela existe, a gente usar ela da melhor forma possível. Então, quando a gente sabe que eu estou sofrendo essa tensão, analisar em qual área da minha vida eu posso aplicar essa energia, esse impulso de força e agir. Ou eu posso ficar parada na minha zona de conforto, sofrendo, me estressando e não construir nada produtivo com aquela energia. É uma escolha. A gente tem o livre-arbítrio. Uma coisa que eu também venho percebendo, mas eu acho que até a gente postar o podcast já vai ter acontecido, é que também as nações, né, essa grande conjunção que a André comentou, tá tendo movimentos, então vai ter o 15 de março, a paralisação, no Chile tá tendo paralisação, a bolsa tá caindo, tá acontecendo 1000 coisas assim, que já em janeiro a gente já pensava, tipo, vai acontecer merda em março, vai acontecer merda em março. Eu vi vídeo de 2 anos atrás. Todas essas coisas meio que previstas lá, né? 2 anos. Exatamente. Astrologia sistêmica fala disso há muito tempo já. Então, essa descrença, né, que se cria da astrologia em redes sociais, que se foca apenas nos estereótipos do signo solar. O que vocês acham disso? Eu acho que é sempre complicado, né? Porque a gente sempre cria esses estereótipos básicos, né? Tipo, o escorpiano é vingativo, né? Quem nasce com o sol em Libra é indeciso. A André é tagarela. Não, eu ia falar isso agora! Eu não falo que eu sou a que mais sofre bullying aqui? Comprovado. Também amo vocês, não me importa. Falei mal, mas falem de mim que meu ascendente é leão. Não, o escorpiano também é maníaco por controle. Então é sempre complicado, né? Porque assim, a gente tem que... a gente é um conjunto, né? A gente é uma mistura, uma miscelânea de todas as energias, né? Então, como dizem os astrólogos, todo astrólogo fala, tem que ver o mapa como um todo para saber realmente. E a análise profunda para saber como é a personalidade de uma pessoa, né? Normalmente, essa questão do estereótipo, né? Aquele ariano que briga por qualquer coisa, o geminiano que fala demais, etc., é a falta do signo complementar, né? De equilibrar as energias. Se vocês olharem para a mandala astrológica, para a mandala zodiacal, vocês vão ver, né, que de um lado tá Gêmeos, do outro lado tá Sagitário, de um lado tá Áries, do outro lado tá Libra, né? Então a indecisão libriana é o fato de olhar sempre para todos os lados da coisa, querer ouvir sempre a opinião do outro, não querer nunca desagradar. Ela então olha tanto para a vida do outro, para a opinião do outro, que essa pessoa acaba não olhando para a própria individualidade, o que ela realmente quer, que é o que o Áries faz muito bem. Ares sempre se preocupa com a própria iniciativa, com a própria individualidade. Com o próprio umbigo, né? E quando ele não usa a energia de Libra de ouvir o outro, ele está em desequilíbrio. Então, essa ideia dos eixos complementares eu acho bem interessante, porque é uma maneira da própria pessoa perceber em que extremo ela está e dar uma olhada também para o outro lado da questão. É até legal porque, por exemplo, a gente zoa você de geminiana, né? Porque geminiano acaba sendo tipo,
sabe de tudo um pouco, mas não sabe de nada profundamente. Esse é o estereótipo, né? Por isso que eu procuro me aprofundar nos assuntos, porque eu já tô ciente disso. Se deixar, eu vou que Por nem isso mesmo, né? macaco pulando de galinhagem. Que é o oposto complementar, que seria Seria Sagitário, né? Que é o de conhecimento mais profundo, né? Mais um pouco mais. E nessa de conhecimento profundo, como que vocês, né? Entraram nessa de, quero estudar astrologia mais profundamente. Eu segui uma linha, acho que um pouco diferente da de vocês, pelo que a gente conversou já. Vocês foram, sei lá, tentando descobrir essas coisas. E eu não, eu sempre fui por curiosidade crônica, como eu disse que sou curiosa demais, sempre estudo, sempre pesquiso, sempre vou atrás. Li Bíblia inteira com 9 anos de idade, pra ser muito curiosa. Daí eu gostava muito de mitologia, sempre gostei muito de mitologia e história. Daí eu fui estudando, sempre gostei muito da deusa Atena. Aí eu via que a Atena regia Libra, e Libra era o meu signo. Aí eu fui, como assim rege meu signo? Eu fui estudar. Aí eu fui estudar sobre Libra e tal lá. Eu fui vendo que não era só um solar, que tinha uma lua, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu fui descobrir o mapa astral e essas coisas, mas é estudo que é tipo de muito tempo. Assim, agora, aprofundar, querer fazer curso, essas coisas, isso é recente. Isso é coisa de 1 ano, 2. Mas que já conheço de tudo, tem história. Bom, eu comecei procurando na internet, mas sempre fui curioso para saber, né, sobre os signos e tal. Sempre me chamou atenção, mas eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha no início, assim, tipo, não era uma coisa muito incentivada, né? Nunca foi, gente. Nunca foi, né? Então a gente tem fica alma de assim... cientista e vira astrólogo. Né? Exatamente. É um Carl Jung. E aí eu comecei a assistir, principalmente que a internet trouxe muito isso, né? Então a gente começou a ver coisa até da época dos blogs, mas também, né, começando com o YouTube. E aí é justamente como a Dani falou, a gente descobre que não é só o Sol, a gente descobre que a gente tem um ascendente. O que será esse ascendente, né? E aí descobre que tem uma Lua, que tem mais todos os outros planetas ali. E aí esse interesse começou, mas era muito particionado, né? Até o momento que realmente falei, bom, é hora de fazer um curso, aprofundar mesmo na coisa. E surgiu a oportunidade, que também, como a Dani falou também, para mim é mais recente, né? Mas foi assim que eu me envolvi nessa história. Mas falando, lembrando que falou de Atena, né? O Giovanni vai entender como um bom nerd, talvez as meninas também, né? A gente começa a ouvir falar de astrologia com Cavaleiro do Zodíaco! Quem nunca teve seu primeiro crush no Shiryu? Claro. Primeiro crush. Você era de Sagitário, velho. Eu, tipo assim, caraca, mas não, eu sou de Sagitário também. Tipo, né? Aquela criança boba, imagina. Lembra das 12 casas, quando eles estavam enfrentando as 12 casas? As 12 casas, e cada casa com o seu regente, Não bonitinho, que era. eram os Cavaleiros de Ouro. Tinha o de touro que era comilão, o bicho só comia, gente. Deus me livre. Era muito da hora. Olha o Culinada, é verdade. Mas o mais foda de todos é que é chaca de virgem. Desculpa aí. A gente brincar com os próprios estereótipos é o prazer da astrologia. É lógico, a graça é o bullying. Andrelli, como é que foi pra você, Andrelli? Então, gente, agora o Marcos falando, eu fiquei lembrando da primeira vez que eu tive contato com a astrologia. Eu lembro que tinha um encarte de jornal quando eu era criança, 0 hora, quem é do Rio Grande do Sul. Então, eu lembro que tinha um encarte que ia compondo uma sequência. Cada, não sei se em semana, vinha uma parte daquele almanaque de astrologia. E eu lembro que o meu pai comprou todos os de Gêmeos, que é o meu signo, né? Eu era criança, aprendendo a ler. E ele comprou todos e tinha, sabe? E aí eu lembro de ter lido bastante sobre o meu signo e tal. Criança, né? Não me identificava muito. Aí depois, um tempo, fui aprendendo mais. Não, realmente aquilo lá fazia sentido, né? Falava sobre várias coisas, sobre aparência, sobre como a pessoa se veste, várias coisas. Não focava só no signo solar. E depois eu fui vendo que fazia sentido. Aí, depois de adulta, há uns 3 anos atrás, eu resolvi fazer o meu mapa astral na internet. A louca que faz tudo na internet, né? Acho que sabe tudo, geminiana que chama, né? Aí achei um site lá, alguém compartilhou, na verdade, um site
fazia aquela listinha completa com todos os planeta tal, descrição, casa tal, descrição e, né, agora eu vou saber tudo de mim. Só descobri que não sabia nada, porque, né, aí num lugar diz que eu tenho tal comportamento, no outro diz o contrário, totalmente o contrário. Por quê? Esse negócio tá errado, tá doido? Não, mas eu realmente me identifico um pouco com as duas coisas. E aí tu começa a perceber, né, que precisa saber os aspectos, a conversa entre os planetas, né? Aí eu comecei a ver também sobre os trânsitos, me apaixonei pela questão dos trânsitos, que, né, geminiano muda muito de humor, né? Então mas ainda gosto de saber tudo que vai influenciar o meu humor para mim controlar a situação. Então eu fui aprendendo mais também através dos trânsitos, e aí me interessei em realmente estudar a coisa mais a fundo. Legal. E você, Giovana? Eu comecei quando criança, o meu não era encarte, igual da Andrelli. O meu era na rádio, tinha o momento horóscopo, né? Então falava assim, cada momento tinha, né? Falava de Áries, horóscopos de Áries hoje, horóscopo de Touro e tudo mais. Só que como começava muito cedo, eu nunca conseguia pegar Áries. Eu sempre pegava Sagitário, Capricórnio, eu falava assim, eu odeio esses signos. Mas daí depois eu acabei... eu acho que uns 10 anos atrás, que daí eu me interessei de volta, quando eu comecei a fazer pra ver assim, igual uns amigos meus ainda fazem, né? Que agora vem perguntar pra mim, né? Será que eu vou dar certo com crush? Então, eu também fui dessa, né? Quem nunca? Então, eu fui muito desses, de tipo, meu signo é tal, me passa teu dado, daí eu pegava, colocava, vamos ver se a gente faz isso até hoje, não tô nem falando isso. Só que a gente faz, né, mais aprofundado, mas ainda faz. Agora a gente sabe como fazer, né? Não precisa às vezes até mesmo de fazer e se decepcionar antes. Deixa mas depois, é que tá, então. quando eu tinha ver, Vamos não precisa nem terminar, né? conexão. Gente, deixa eu Ai, terminar. desculpa. Aqui, ó. É minha vez de falar. Sim, Gilvazinho. Ascendente em gêmeos. Vamos lá. Fiz até um coraçãozinho pra ti. E, daí eu fiz a sinastria e tal, daí eu também teve um momento que eu comprei um mapa astral da internet, sabendo assim, agora eu vou saber tudo sobre mim, né? Ledo engano. E há um ano atrás, eu acho, foi 1 ano, que daí eu fui pra YouTube, que até então eu nunca tinha ido pra YouTube ver isso. Daí eu gostei do jeito como o nosso professor, né, o Marcelo Levi, ele comenta, né, da astrologia, que ele comenta numa vibe mais não determinista, uma vibe mais não violenta, né, então eu gostei disso, e daí quando abri o curso eu acabei fazendo, o merchan. Mas uma coisa assim, que por exemplo, eu aprendi muita coisa que eu não sabia antes, né? Quando a gente fez o curso, pelo menos eu, né? Então eu aprendi, tipo, questão de progressão, né? Aprendi os trânsitos, o horóscopo pessoal, o que era trânsitos e tudo mais. O que vocês aprenderam que não sabiam? O que eu acho que tudo, né? Enfim, como a gente comentou antes, a gente acha que começa a compreender o que é o nosso mapa e depois descobre que a gente, na verdade, não sabe nada, né? Então a gente começa a ir fuçando, né, as coisas. O que mais me interessa, sem dúvida, é a sinastria, né? Mas também em si, o mapa natal, cada vez que olha, a gente descobre uma coisa diferente, mais uma camada da gente mesmo, né? E eu acho isso muito bacana. Bom, eu aprendi que eu não sabia, né, que assim, ela é muito relevante no relacionamento com as pessoas, entendeu? Isso no geral, sabe? Tanto ambiente de trabalho, entre amigos, entre relacionamento, entre família, tudo, entendeu? Você passa a entender melhor as outras pessoas. Você julga menos. Julga pelo sentido bullying, entendeu? Não pelo sentido real, sabe? Essas coisas, pra mim, o que mais pesa é isso. Julgar por bullying, sim, eu mais julgo. Tolerância. Isso, mas tipo, ser tolerante a algumas coisas, as outras coisas eu sou mais, entendeu?
Isso a gente acabou vivendo mais isso, né? Depois. É aprender que as pessoas já estão vivendo a energia de seus mapas. Exatamente. Exatamente. É como se a gente estivesse num ecossistema muito maior do que só o planeta Terra. É como se a gente tivesse, e eu sinto muito isso com a astrologia, que a gente está conectado a um todo que é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente troca energias com os planetas, com o que, sei lá, o que tenha nos outros planetas, né? Até porque existe matéria que a gente não é capaz de ver, a gente não sabe. Então, coisas que eu aprendi com a troca no grupo também. Eu já era uma pessoa que pesquisava muita coisa sobre astrologia, técnicas, trânsitos e tal. A troca com o grupo, assim, faz às vezes olhar com um olhar diferente para as coisas, né? Por exemplo, a relação da Lua com a maternidade, a relação dos planetas com a própria estrutura física do corpo da gente, né? Com a aparência física, com a beleza, com a pessoa ser mais magra ou ser mais cheinha. Tudo a gente consegue perceber também no mapa astral da pessoa. Parece que a gente vem com aquelas energias que a gente precisa para viver as experiências que a gente precisa aqui na Terra. Exatamente. Eu acho uma coisa que é legal, que para quem está começando com astrologia, que a gente já começou um dia, né? É justamente ter esse grupo, conseguir se de alguma maneira se conectar com as pessoas que estão com o mesmo objetivo. Porque, pelo menos para mim, eu acabei vendo o depoimento da Andrelli, para mim também fez muita diferença, que foi o que mais fez diferença, né? É você ter o convívio com as pessoas que também estão fazendo isso, né? Você evolui junto com elas, né? E você passa a respirar aquilo. Então, a evolução que a gente tem é enorme, né? Sim, eu também, eu acho que a gente conseguiu se conectar, assim, além do aprendizado em comum, a gente conseguiu se conectar muito mais com pessoas, assim, que moram longe. Veja nós 4 mesmo, que moram um em cada estado, e a gente parece que se conhece desde pequenininho, porque a gente sabe, a gente analisou o mapa um do outro para estudar, né, claro, né, quem esteja perguntando como que a gente se conhece, né? E nessa, a gente acabou entendendo o outro, os problemas, às vezes alguns problemas mais íntimos. Então a gente tem esse respeito, essa responsabilidade, né? Em entender como que o outro vive e tal. E até os defeitos, né? Que a gente acha que é defeito, às vezes não é defeito pra pessoa. Exatamente. Às vezes a gente aprende a ver qualidade, a gente via defeito. Então, aquela coisa assim, eu sempre tive uma irritação com algumas atitudes virginianas, assim, por exemplo, né, de tentar ficar corrigindo alguma coisa que eu errei, de ir lá e fazer alguma coisa que eu tô fazendo, a pessoa ir lá e meter a colher dela. Uma coisa que sempre me chateou bastante. Isso não é indireto. Não é indireto, até porque eu já estou muito evoluída nesse sentido. Mas, assim, é uma coisa que eu aprendi a ver, que é a necessidade daquela pessoa de ajudar, de contribuir, de aperfeiçoar o que eu estou fazendo, porque ela está vendo que ela pode contribuir. E a pessoa, né, também, se ela conhece essa tendência dela, ela pode tentar usar de uma maneira mais produtiva, em vez dela se meter, como se diz, né, fazer o que a pessoa está fazendo, ela pode, de repente, chegar com mais empatia, né, usar o lado pisciano oposto ao virgem, né, chegar com mais empatia, tentar fazer outra pessoa perceber que ela pode fazer melhor, né? Então é muito importante ter esse autoconhecimento. Às vezes a gente entende também que, às vezes, o jeito dela de agir daquela forma é como ela demonstra que ela gosta da pessoa, né? Exato. Se o Vênus dela, por exemplo, está ali, porque a gente não fica só no signo solar, né? Então a gente vai ver, o mapa e consegue entender, não, tal pessoa, ela demonstra amor, ela gosta de demonstrar amor dessa forma. Então, às vezes, pra gente é um saco, mas pra outra pessoa ela está sendo de coração bom. Exatamente. E como isso evita desentendidos, né? Porque aí a gente percebe no outro aquilo, e às vezes a gente diz, mas eu não gosto disso. Às vezes a gente consegue ter uma conversa mais franca. Eu sei que a tua necessidade é essa, tá fazendo isso pro meu bem,
por favor, não faça. Então, justamente, né, isso que a gente está falando nada mais é do que o que a gente, com a leitura de mapas, a gente consegue entender mais o outro. A gente acaba falando justamente ter mais empatia nesses relacionamentos, né, entre as pessoas, né. Então, acho que isso é um dos maiores ganhos da astrologia, justamente conseguir enxergar o outro como o outro e as necessidades do outro, que é diferente da gente. O outro como indivíduo único, que né? merecem essa empatia, né? Justamente. Sim, como indivíduo único. A gente Exatamente. consegue receber mais empatia também, porque às vezes a gente consegue entender melhor as necessidades da gente, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não sabe exatamente como explicar para tudo. O bullying sempre vai existir, obviamente, porque é a graça, mas quem a gente entende, a gente entende. A gente entende, mas a zoeira não é Não é? O que o brasileiro faz? O brasileiro só não domina o mundo. O brasileiro só não domina o mundo e tá perdendo tempo fazendo meme, gente. Pelo amor de Deus. Bom, e aí, então, para quem gosta de astrologia, mas não conhece assim profundamente, o que vocês indicam então para as pessoas procurarem? Que tipo de fontes vocês hoje, com o conhecimento de vocês hoje sobre astrologia, o que vocês indicam para quem está começando agora? Como o público atual é muito mais no ouvir e ver, né, como essas coisas, é o que o pessoal hoje em dia mais consome. Então, o que eu acho que é melhor para indicar é canal no YouTube, que tem vários muito bons. Tem o do nosso professor, inclusive, Marcelo Levi, é um deles. Tem o da Débora Mexica, eu indico bastante também. Ela é mais focada em trânsito e afins, mas se você tiver paciência, ela dá praticamente aula de astrologia. Tem praticamente um curso completo no site dela, ou na página dela, no canal, é muito bom. Aí temos também a Zá, que eu também gosto bastante. Tem a Laís, do Conversa e Astrologia. Ela é bem direta e reta, para quem quer mais rápido, tem que é uma coisa mais, né, pílulas de astrologia, diríamos assim. Ela é mais direta e reta. Tem uma Astrologia Sistêmica, para quem curte Astrologia Mundial. E todos esses também têm seus respectivos Instagrams. O nome costuma ser quase sempre o mesmo, então eu super indico. Fora isso, tem um seriado que eu indiquei aqui também, que eu estava falando, que é o Explicando, na Netflix. Ele é uma espécie de seriado com mini documentários. Aí cada episódio fala sobre uma coisa, sobre música, sobre política, e tem um de astrologia, rapidinho, 20 minutos, super indico. É bem direitinho ao ponto, bem redondinho. Bom, gente, e também como a fonte de conhecimento, também tem o nosso canal, né, gente? Lógico. Então, aqui fora do nosso podcast, a gente tem nosso canal no Claro, Instagram, né? entendeu nosso Que é jabá. Delírios Astrológicos, né? E lá a gente a gente explica um pouquinho, né, em cada semana de um planeta. A gente faz stories praticamente todo dia, né? Então acompanha a gente lá. E também no blog, né? O blog Delírios Astrológicos, lá no Instagram você encontra, então, o link na bios, né? Para você, a gente faz semanalmente um texto falando sobre algum tema específico. E para quem escutou e que gostou, né, do nosso episódio, né, dessa nossa conversa, dessa nossa rodinha de bar, né, pode também mandar um e-mail pra gente, pode, na verdade, ou manda um comentário, né, num post no Instagram, no Facebook, ou manda um e-mail para deliriosastrológicos@gmail.com, né, comentando o que vocês acharam e tudo mais. Ou se quiser também algum produto, um mapa astral, uma sinastria, a gente também sabe fazer. A gente faz de tudo um pouco, gente. Se une o grupo aqui, Né? senta, faz na roda, é uma leitura coletiva. É uma coisa linda. Só que para esse episódio só faltou um chopp, tá? Porque a gente tava falando em roda de bar, faltou um chopp. Eu tive um Eu chá. quero suco de abacaxi. Eu tô na água, mas tudo bem. Merecia um chopp. Eu quero suco de abacaxi. Merecia. Então, gente, estamos ficando por aqui, que é uma pena, eu sei, também queria ficar. Oh, Oh, acabou. No próximo episódio, a gente fala um pouquinho sobre o bullying astrológico, porque Melhor todos parte aqui da amamos, astrologia. né? A gente faz uma astrologia quase não violenta, porque a gente é empático, mas a gente não perde a oportunidade de fazer o bullying.
Eu acho que a graça é isso. A gente não perde a piada, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Não Um perdemos bom amigo sagista, não, porque diria. todo mundo se entende. Então, né, próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre esses estereótipos de cada signo, né? Provavelmente fazer um pouquinho de bullying uns com os outros. Até Obviamente. porque eu mereço fazer bullying nesse grupo, porque todo mundo faz bullying comigo. Imagina. E a gente se isso. diverte muito com tudo isso, né? Porque a gente se entende e respeita, às vezes, o que poderia vir a ser um defeito, como a gente estava comentando, acaba se tornando justamente o potencial daquela pessoa. Né? Se a gente usa no lugar certo, na hora certa, às vezes tem que dar umas podadas nas geminianas que falam demais, talvez. Mas, Né, André? porém, todavia, entretanto, se estamos gravando um podcast é pra falar, não é mesmo? É mesmo. Ai. Ai, meu Beijo, Deus. liga. Então, É isso aí. gente, é isso. Tchau. Tchau, Marcos. Tchau. Até a Tchau, próxima. Silvan. Tchau, Então. Até breve, André. delirantes! E aí, bye bye, gente. Até mais. Bye bye, Astrolux. Até. Daniele Barros, não, errei. É Daniela, não precisa nem falar o sobrenome, só Daniela, gente, facilita. Sou eu, cara? Isso. Também vai editar, Jesus do céu. Vai, 3, 3, 2, 1. Peraí, tô pensando. Vai, dá risada, que depois eu corto. Todo mundo perdido. Tá vendo? Quando é natural é outra coisa.